Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Rabotini. Eu lancei uma pergunta hoje, nesse vídeo, que é o seguinte: por que nem sempre pensar positivo funciona? Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para observar que, em alguns momentos, somente o pensamento positivo ele não tem um resultado esperado? Você já ouviu falar no termo coerência? Coerência significa ligação, harmonia, união entre duas ideias que estão de acordo entre si. Ou seja, é uma interação harmônica entre duas ideias. A coerência ela é fundamental para que possamos ter resultados positivos com os nossos pensamentos, com os nossos desejos. Por exemplo, se você tem um pensamento positivo em ter prosperidade, mas existe uma crença sobre o dinheiro, uma crença de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro não traz felicidade, essa crença ela vai interferir no seu pensamento positivo. E ela não é coerente com o seu pensamento positivo, não permitindo que você obtenha um resultado tão esperado com esse pensamento. Então, hoje em dia, nós falamos muito sobre isso. Não é suficiente só pensar positivo. Pensar positivo e deixar que o universo faça o resto. O universo ele não castiga e nem abençoa ninguém. Ele só envia aquilo que nós estamos vibrando. Então, é muito importante termos coerência em relação aos nossos desejos. Eu não posso pensar em algo que eu quero, mas ter uma crença diferente disso. Uma crença que vai de encontro aos meus princípios, às minhas ideologias. Então, se hoje nós pudermos desejar algo de bom para alguém, desejamos coerência. Quando alguém está numa situação difícil, uma tomada de decisão, que muitas vezes não podemos aconselhá-los, desejar coerência é suficiente. Porque a coerência significa dizer a essa pessoa que ela vai ter uma boa interação entre o seu cérebro emocional e o seu cognitivo, o seu racional. E assim tomar uma boa decisão. Existe um termo chamado coerência cardíaca. A coerência cardíaca ela é mensurável. A coerência cardíaca é a interação entre o nosso cérebro emocional e o nosso coração. Para quem não sabe, 80% das informações que são trocadas entre o cérebro e o coração saem do coração para o cérebro. Somente 20% das informações são do cérebro para o coração. Quando nós ouvimos aquele termo, não, fica tranquilo, use o seu coração, tome a decisão com o seu coração. É um termo muito acertado, pois nós estamos dizendo a esse indivíduo para usar 80% das informações que estão no seu coração. Quando dizemos a alguém usar o seu coração, não estamos dizendo para alguém usar a sua emoção, e sim usar a sua razão. A razão do seu coração é única. É só a sua razão, que ela não precisa acompanhar nenhum modelo externo. A razão do seu coração, ela é só sua. E quando nós estamos em coerência, nós estamos em harmonia com esta razão do nosso coração. Portanto, é possível avaliar essa coerência cardíaca através da variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo. A partir do momento que temos uma variabilidade da frequência cardíaca harmônica, significa que nós temos uma modulação harmônica do sistema nervoso autônomo. Sendo assim, nós temos uma boa resiliência ao estresse. Não podemos falar em tirar o estresse da vida de ninguém, concorda? Cada um tem o seu estresse. O trabalho, o trânsito, uma situação familiar. Porém, nós sabemos que nós podemos ajudar a melhorar a resiliência ao estresse. A resiliência ao estresse ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Quanto mais harmônico estiver a modulação do sistema nervoso autônomo, maior é a resiliência ao estresse. Ou seja, podemos passar por uma situação estressante sem que ela interfira tanto no funcionamento do nosso corpo.
Essa variabilidade da frequência cardíaca ela é mensurável, existem equipamentos que fazem essa avaliação, e melhorando essa variabilidade da frequência cardíaca, melhorando essa coerência cardíaca, nós certamente teremos uma melhor condição do nosso corpo frente a situações de estresse. Portanto, pense sobre a sua vida. Pense se você está em coerência com a sua vida, se você está em coerência com o seu coração. Pare para observar se você tem tomado decisões com os 20% que saem do cérebro ou se vocês têm tomado decisões com os 80% que estão no seu coração. Tenho certeza de uma coisa: o coração sempre tem a resposta certa. É a sua resposta. Ela não precisa ser compatível com o que está ao seu redor. Ela precisa ser compatível com você. E isso é coerência. Lembre-se da definição. É a harmonia entre duas ideias que estão de acordo entre si. É o seu coração com a interação com o seu cérebro cognitivo. Se você acha que está em coerência, ótimo. Se você ainda não percebeu se está em coerência ou não, observe as suas decisões. E comente aqui, dê sua opinião. Me fale como você tem vivido a sua vida. Deixe o seu comentário para esse.